Na verdade, essa comissão, então, uma comissão para analisar a reforma do Estatuto, basicamente isso em reação a algumas alterações até de legislação tributária. Então, na reunião ordinária que nós tivemos no dia 26 de janeiro, eu coloquei ali na minha apresentação 2 slides, alertando que com a reforma tributária, isso é gradual, vai levar algum tempo, isso vai até 2032, a evolução não é do dia para a noite, mas quando tiver tudo funcionando, já nas novas regras, a associação desportiva vai ter uma tributação na casa de 11% de suas receitas totais, enquanto a SAF tem uma tributação na casa de 6%. Então, apesar, existe um movimento de clubes que eles conseguiram, mas é de uma forma, não é definitiva, de uma forma provisória, que aconteça a manutenção das isenções fiscais das associações desportivas sem fins lucrativos, mas a legislação é clara e é direta. As associações passam até a tributação regida pela nova legislação de ICB, ICS, o conceito do IVA, né, Imposto sobre Valor Agregado, e as SAFs basicamente vão seguir com a própria lei. Então, fazendo uma projeção disso, com o tipo de receitas que nós temos hoje, o São Paulo Futebol Clube a continuar como associação desportiva, no nível de receitas que nós tivemos este ano, teria grosseiramente uma tributação de 110 milhões de reais. Se nós separarmos as operações, futebol como SAF e o clube social como clube social, a hora que você faz a soma dessas duas tributações, você tem uma redução de tributação na casa de 43 milhões de reais. Então, o que quer dizer isso? Chegou a hora do São Paulo Futebol Clube analisar efetivamente, profundamente, o tema SAF. Não pode mais continuar se omitindo, não pode continuar ignorando o tema. Então foi isso que o presidente do conselho, ele convidou algumas pessoas, eu inclusive conversei com ele inicialmente, não podia assumir mais nada porque com o que eu estou, compromisso que eu já assumi, eu estou com bastante carga horária, muita coisa para fazer, então não adianta querer fazer muita coisa e não fazer direito. Mas ele selecionou uma equipe muito boa, de alto nível, pessoas preparadas, pessoas que têm a contribuir, que faz... Orlando Rossini Júnior faz parte da nossa chapa, o Orlandinho está fazendo parte dessa comissão, o próprio Vinícius Pinotti, José Augusto Genofre, que faz parte de uma comissão de acompanhamento orçamentário comigo, uma pessoa também muito bem preparada. Não me lembro agora quem são os outros dois, são 5 pessoas, se não estou enganado. Rui Barbosa. Mas o objetivo é esse, então, é avaliar de forma séria a questão da SAF, principalmente pela mudança tributária e com menos urgência, talvez, mas também bastante relevância, o que precisa se ajustar em termos estatutários do São Paulo Futebol Clube para que o São Paulo se adeque às questões do fair play financeiro que a CBF está começando a implantar. Também tem um calendário de implantação que começa com algumas medidas mais leves este ano, mas que começa a se intensificar a partir de 2027. Então é isso, as mudanças no ambiente geral, reforma tributária e fair play esportivo
da CBF, o presidente do Conselho tomou essa ação importante, necessária, nomear uma comissão para estudar isso, e eles terão aproximadamente 45 dias para apresentar um estudo. Por que não foi criada essa comissão? Isso causa estranheza quando a gente vê uma notícia dessa hoje, ainda mais vinda de um presidente do Conselho que muitos dizem que, né, espera que o Maciz ali, por conta da reprovação das contas, que tenha um processo ali de saída, de impeachment, para ele poder assumir temporariamente durante 30 dias e conduzir uma nova votação. Eu só queria que você esclarecesse esse ponto, por que só agora, se você tiver essa resposta, ou a tua opinião, o que você acha? Bom, eu vou dar a minha opinião, algo que eu já falei algumas vezes em algumas entrevistas. O tema SAF, que na verdade era referido, ele está no nosso estatuto como sociedade empresária, havia uma obrigação, esse nosso estatuto foi aprovado em dezembro de 2016, entrou em vigência em 1º de janeiro de 2017, com essa obrigatoriedade de que as diretorias apresentassem um estudo sobre a formação da sociedade empresária e a separação do futebol do social. Passou-se um mandato, não se fez nada, veio um novo presidente que também não fez nada, esse presidente se reelegeu, continua ignorando o tema. Então, o torcedor tem toda a razão em fazer essa pergunta, porque eu mesmo já fiz e já questionei como sócio, questionei como conselheiro várias vezes isso na tribuna do Conselho. Existe uma situação no Estatuto de São Paulo que fala sobre mudanças, quando houver necessidades de mudança no Estatuto em função de alteração nas condições externas, como legislação ou outras condições de contorno. E aí, apesar do tema reforma tributária já vir há muitos anos, na verdade a aprovação final foi agora, já em dezembro. Final de novembro, começo de dezembro. Foi quando se estabeleceu as regras definitivamente. E a partir daí, eu acho que dentro também de todas as mudanças que nós tivemos, eu acho que o momento se justifica, a urgência também se justifica, até porque, como o nosso amigo que está nos acompanhando vê, puxa, por que demorou tanto? Então, se justifica o momento, pelas alterações acontecidas, reforma tributária e a legislação do fair play financeiro, e a urgência. Então, eu acho que, de um modo geral, foi uma atitude bem colocada e no tempo correto. Dentro, para corrigir as ineficiências do passado.